Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das condições neurológicas mais fascinantes e, olha, mais incompreendidas que existem, começando com uma pergunta que muda todo o jogo. Pois é, essa é a questão central. O material que a gente analisou para montar isso aqui defende que, por trás do diagnóstico, existe um paradoxo. De um lado, você tem o caos, mas do outro, um potencial extraordinário que, se for bem administrado, pode de fato mudar o mundo. E por que mudar o mundo? Porque a história, gente, está cheia de figuras geniais, disruptivas, que, segundo muitos estudos, tinham exatamente essa mesma configuração neurológica. Eram as molas que empurravam o mundo para frente justamente por não pensarem dentro da caixa. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender o paradoxo, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda, né? E vamos começar pela mania. O material que a gente usou descreve isso com uma metáfora muito poderosa: a síndrome do rei. E esse poder todo começa com este número aqui. Alguns estudos citados na nossa fonte sugerem que um cérebro bipolar pode processar informações até 4 vezes mais rápido. Imagina só essa potência. Enquanto uma pessoa comum está começando a montar um plano de negócios, a mente bipolar já analisou tudo, já viu que o plano não ia dar certo e, ó, já pulou para outra ideia. Então, o que é a mania na prática? É uma verdadeira usina de energia. É uma fase em que a pessoa se sente no topo do mundo, com uma mente que simplesmente não para e uma capacidade de criar, de produzir que parece infinita. E isso aparece de formas muito claras. Uma energia que não acaba nunca, a fala sai atropelada, as ideias parecem geniais. Só que, junto com essa produtividade toda, vem a impulsividade. O filtro social some. O senso crítico fica quase nulo. E o risco simplesmente deixa de ser um fator na equação. E isso pode levar a situações assim extremas. Esse aqui é um caso real tirado da fonte. A impulsividade não é uma coisinha pequena, é uma força avassaladora que pode destruir finanças, relacionamentos, num piscar de olhos. Porque naquele momento, nada parece impossível ou irracional. E aqui a gente chega no coração da mania, a tal síndrome do rei. A pessoa não se sente só bem, ela se sente superior. Ela acha que sabe mais que todo mundo. E, por causa da velocidade do pensamento, muitas vezes sabe mesmo. Ela vira protagonista de uma grande história, onde ela é a heroína, a mais esperta, a mais poderosa. Mas toda essa subida tem uma queda. E a queda, gente, é brutal. Vamos agora para o outro lado do paradoxo, o peso esmagador da depressão bipolar. E a inversão é total, como a gente vê aqui. Se na mania a pessoa é o rei do mundo, na depressão ela se sente um lixo, um nada. A energia que era infinita vira uma exaustão absoluta. E a ausência total de culpa é substituída por um sentimento de culpa desproporcional, esmagador. Os sintomas são devastadores. A pessoa perde o interesse em tudo que um dia amou, a energia simplesmente some. E a culpa, nossa, a culpa é um ponto central. O mesmo pensamento grandioso da mania se vira contra a pessoa. Ela começa a se culpar por coisas absurdas, tipo, o infarto de um parente, acreditando que teve um poder sobre aquilo que, na verdade, não existe. E o ponto mais crucial é este: o risco é real e altíssimo. A fonte menciona o caso de um cliente que tentou suicídio 6 vezes antes de achar o tratamento certo. É um lembrete muito duro da vulnerabilidade extrema dessa fase e da necessidade crítica de ter uma rede de apoio. Agora a gente chega numa ideia que é fundamental. Bipolaridade não é só sobre os picos de humor, sabe? É uma estrutura de personalidade, com traços que estão sempre ali, presentes, mesmo quando a pessoa está estável. Ou seja, mesmo que uma neurose, um trauma, acabe mascarando um desses traços, a base continua lá. Por exemplo, alguém que teve um trauma de infância com pai alcoólatra pode não desenvolver um vício, mas a estrutura compulsiva e de quebra de regras ainda existe, só que se manifesta de outras formas. E por falar em estrutura, é muito importante a gente esclarecer uma confusão que acontece demais até entre profissionais. Bipolaridade e borderline podem parecer semelhantes por causa da impulsividade, mas a motivação por trás é completamente diferente. E a diferença é basicamente esta: a pessoa bipolar busca reconhecimento, dominância. Ela quer que os outros digam: você é incrível, você tem razão. Já a pessoa com borderline busca afeto, tem um medo gigantesco de abandono.
Uma busca poder, a outra busca amor. São opostos. E estes são os traços que formam o checklist da personalidade bipolar. O estrelismo, essa busca por domínio. A criatividade que vem de não pensar dentro das regras. O orgulho, de se sentir mais potente. A quebra de regras, que é uma aversão a qualquer sistema imposto. E a compulsividade, que pode aparecer em vícios, gastos ou até em comportamentos obsessivos. Certo. Então, se essa é a estrutura, o que se faz? A fonte propõe uma mudança total de perspectiva. Não se trata de apagar esses traços, mas sim de aprender a usá-los a seu favor. A meta aqui não é transformar essa pessoa em alguém normal. Isso seria um desperdício de potencial. O objetivo é dar as ferramentas para que toda essa potência não vire frustração e caos, mas sim resultado e genialidade. É ensinar a pessoa a domar o orgulho para que a inteligência vire algo concreto. E aqui está a analogia mais poderosa de todas. Se a mente bipolar é uma máquina 4 vezes mais potente, a questão não é o motor, gente, é o combustível. Essa citação da fonte resume tudo perfeitamente. A potência está lá, é um fato. O que vai definir o resultado, se vai ser genialidade ou catástrofe, é o que se coloca para dentro. É o autoconhecimento, o tratamento, a rede de apoio. É desenvolver as virtudes para gerenciar aquele orgulho todo. E assim, a gente volta para o conheço, mas com a perspectiva totalmente nova. A questão deixa de ser sobre curar uma doença e passa a ser sobre como nutrir um potencial extraordinário. Como pegar essa mola do mundo e ajudá-la a impulsionar, em vez de quebrar.